E agora eu vou te ensinar um método de revisão que realmente funciona, porque ele é totalmente aplicado ao seu dia a dia de estudos. E é isso que nós fazemos aqui, beleza? Bom, para chegar na revisão, nós vamos precisar trabalhar alguns conceitos que vão ser antes da revisão, beleza? O primeiro conceito que eu quero que você compreenda é o que nós chamamos aqui na Coach Concursos de ciclo de estudo. Não confunda com aquele planejamento de estudos em ciclos, tá ok? Não tem nada a ver com isso. O que é um ciclo de estudo aqui? Ciclo de estudo é quando você estuda a matéria do início ao fim. Então, se a matéria tem 10 tópicos, você estudou do 1 ao 10, você completou um ciclo de estudos. Você estudou a matéria pela segunda vez, você fez um segundo ciclo de estudos. Terceiro, quarto, então a gente sempre chama, toda vez que você vê a matéria ali, você faz um ciclo da matéria. Então, vamos lá. Você pode fazer a matéria, estudar a matéria, deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo e assim por diante. E essa é outra questão que eu sempre gosto de ressaltar, por quê? Porque as pessoas às vezes acham que vão estudar a matéria uma vez. Não existe isso. Você estuda a matéria infinitas vezes, você estuda a matéria até chegar no nível máximo de conhecimento, até passar. Enquanto você não está passando, enquanto você não está acertando o máximo de questões na matéria, você continua estudando aquela matéria, ou seja, fazendo ciclos daquela matéria, beleza? Agora, existe uma divisão aqui que é muito importante, que é a divisão do primeiro ciclo com os demais, porque eles têm funções diferentes. Ou seja, a primeira vez que você vai ver a matéria, que você vai ter contato com a matéria, o principal objetivo aqui é aprender a matéria. Esse é o seu principal objetivo. E o teu objetivo aqui, do segundo ciclo em diante, é aprimorar o teu conhecimento naquela matéria, tá bom? Então, aprender você não tem aquele conteúdo na tua mente, você não tem aquele conhecimento na tua mente. Então, você vai entrar em contato com aquele conhecimento, vai entender aquele conhecimento e, tendo entendido esse conhecimento, você também vai memorizar, ou seja, vai armazenar esse conhecimento. Então, o principal objetivo no primeiro estudo é aprender, tá ok? Aprender. E muitos estudantes, quando chega para mim e fala assim, Alessandro, eu já estudei essa matéria várias vezes, ou seja, está lá estudando a matéria para a quarta, quinta vez, e eu não consigo melhorar meu conhecimento nessa matéria. Quando o estudante fala isso, eu já sei que teve falha aqui, ó. Se o primeiro estudo não é bem feito, os demais não evoluem. Lembra sempre disso, mais uma lição para você levar aí para casa, para os teus estudos. Se você não faz um primeiro ciclo bem feito da matéria, os outros, você vai ter mais dificuldade. Então aqui é a fase que você tem que gastar tempo mesmo com a matéria para aprender o máximo possível daquela matéria. Lembrando que aprender o máximo possível não é ter a matéria 100% memorizada, é aprender. Bom, e o que você vai fazer nessa fase que você está aprendendo a matéria? Tem 3 coisas aqui muito importantes que você precisa fazer. Primeira coisa é estudar a matéria, que esse estudar aqui é fazer a leitura, fazer a marcação, fazer a autoexplicação ou o resumo, tá ok? Então, não vou entrar no método, estudar é isso. Segunda coisa que você vai fazer aqui é exercitar a matéria, ou seja, resolver as questões, tá ok? E o terceiro ponto que você precisa fazer para aprender a matéria, aqui entrou a revisão, tá ok? Então aqui a revisão, ela é uma das etapas da aprendizagem da matéria.
beleza? Então tá vendo que eu tô tendo que trabalhar conceitos antes para você entender como que você vai fazer essa revisão. Que o que mais importa é isso, você aprender o conceito de revisão, como é que você vai fazê-la, você vai aplicar isso em todas as matérias. E você vai saber adaptar isso ao seu estudo, ao seu nível de conhecimento. Então, nesse momento, esses dois aqui, você sempre vai fazer de forma separada. Estudo e exercício do momento da revisão. Eu quero que você faça o seguinte. Como que a revisão se encaixa nesse teu primeiro momento de estudo? Você sempre vai separar 1 hora por semana para cada matéria que você está estudando pela primeira vez, ok? Cada matéria que você está estudando pela primeira vez, você vai separar 1 hora por semana para fazer a revisão. E as demais horas são dedicadas para estudar a matéria e exercitar a matéria. Mais uma dica que eu vou te dar aqui, não é o nosso objetivo desse vídeo, mas até a questão do estudo e exercício, você vai gastar mais tempo estudando e menos tempo fazendo exercício. Nessa primeira fase aqui, nesse primeiro ciclo, você faz pouco exercício, que é um exercício mais para você verificar a aprendizagem, tá ok? Você vai gastar a maior parte do teu tempo lendo, fazendo as marcações, ou fazendo resumo, ou fazendo a autoexplicação, beleza? E para a revisão, você sempre vai canalizar 1 hora por semana para cada matéria que está estudando pela primeira vez. Beleza? Até aqui tudo bem? Ótimo. Então, como é que você vai separar essas... Vamos dar um exemplo prático disso aqui. Digamos que você tem dedicado na tua semana para estudar uma matéria, sei lá, direito administrativo, você tem 8 horas na tua semana. Então esse é o tempo total de estudo dessa matéria. Você tem toda semana 8 horas para estudar direito administrativo. E eu vou te dar outra dica aqui muito importante. Para toda matéria que você vai estudar pela primeira vez, dedique pelo menos 8 horas na semana para ela. Repetindo, toda matéria que você for estudar pela primeira vez, dedique pelo menos 8 horas de estudo para aquela matéria, tá bom? Então, digamos que você está estudando Direito Administrativo, vamos pegar o exemplo, e você está estudando 8 horas por semana de Direito Administrativo. Então, você vai gastar 1 hora fazendo revisão e 7 horas fazendo o estudo propriamente dito da matéria e o resolvendo exercícios da matéria, tá bom? Agora, o seguinte, quando que você faz a revisão? O ideal é que você faça a revisão sempre na semana seguinte do que você estudou. Então, por exemplo, digamos que o conteúdo que você estudou aqui e fez exercício na semana 1, só para exemplificar, ok? Você vai pegar esse mesmo conteúdo na semana 2 e vai revisar. Ou seja, você sempre revisa na semana seguinte da que você estudou e fez exercício. Lembrando que nem sempre você vai dar conta de fechar essa parte aqui, que é estudar e fazer o exercício na mesma semana. Por exemplo, digamos que você vai estudar Direito Administrativo e vai utilizar um material PDF. E aquele material PDF, ele tem a aula 1, você tem a aula 1, e na aula 1 você tem 100 páginas de conteúdo, mais umas 50 questões para fazer. Digamos que você gastou, que você conseguiu, primeiro exemplo, que você conseguiu durante a tua semana, as tuas 7 horas ali, se você está começando, obviamente que não tem revisão na primeira semana, né? Porque na semana você vai gastar as 8 horas ali fazendo estudo e exercício. Então, se você realmente conseguiu fechar todo o material, que é vendo toda a teoria e fazendo os exercícios na semana 1,
Na semana 2, o que você vai fazer? Naquela 1 hora, você vai pegar a aula 1 e vai revisar a aula 1, ok? E o que é revisar? Não é fazer exercício aqui. Essa revisão é revisão de teoria, tá ok? Vou colocar aqui, ó, para você não esquecer. É a revisão da teoria, que é feita na semana seguinte. Então veja como é fácil. Se na semana 1 você estudou a aula 1, você vai revisar a aula 1 na semana 2. Então na semana 2 você vai dedicar das 8 horas que você tem, 1 hora para revisar o conteúdo da aula 1 e o restante você dá continuidade, por exemplo, pegando o conteúdo da aula 2 e pegando a teoria e fazendo os exercícios, beleza? Mas nem toda vez você consegue, digamos que você não conseguiu fechar a aula 1 e fazer os exercícios, não tem problema. Você sempre revisa na semana seguinte o que você deu conta de estudar na semana anterior. Então, se você foi, por exemplo, da página, são 100 páginas, e você na semana 1 você estudou da página 1 a 70 e não deu conta de fazer os exercícios, não tem problema. Quando você começar a semana 2, você vai pegar 1 hora e vai revisar o que você estudou da página 1 a 70 e depois você dá continuidade na sequência da 71, estudando a página 71 em diante. Deu conta de terminar? O que você vai fazer? Exercícios. E aí, digamos que você conseguiu fechar essa aula. Na semana 3, o que você vai revisar? O conteúdo da semana 2. Não precisa revisar o conteúdo da semana 1. Só quero que você revise o conteúdo da semana 2. Okay? Na semana 4, você revisa o conteúdo da semana 3. Na semana 5, o conteúdo da semana 4. Na semana 6, o conteúdo da semana 5 e assim por diante. Você sempre revisa o conteúdo da semana anterior. Agora, olha que sequência bacana que fica isso aqui. Você estuda a matéria, ou seja, você vê a matéria pela primeira vez. Você faz exercícios, ou seja, você vê a matéria pela segunda vez. E na semana seguinte você faz a revisão, ou seja, você vê a matéria pela terceira vez. Você está entrando em contato com a matéria pelo menos 3 vezes no intervalo de 2 semanas. Cara, fazendo isso, o teu nível de retenção de conteúdo vai ficar muito alto. E é óbvio que memória é repetição. Memória é repetição. Memória é repetição. Então, você fazendo isso, você já vai estar com o conteúdo muito bem consolidado, ok? Então, no primeiro ciclo, é assim que se faz a revisão. Você sempre faz a revisão na semana seguinte. Então, você revisa na semana seguinte o que estudou na semana anterior. Dúvida? Ah, Alessandro, poxa, mas eu já estou na semana 5. Se eu já estou na semana 5, já vai ter, por exemplo, 4 semanas que eu não entro em contato com o conteúdo da primeira semana. Relaxa, normal. Entendeu? Normal. Se der tempo, que às vezes nessa 1 hora de revisão, sobra tempo. Em meia hora você consegue revisar o conteúdo da semana anterior. Pega a meia hora restante e volta lá na aula 1, outra semana volta na aula 2, você pode até fazer isso, mas não é necessário, tá bom? Se você aprendeu bem a matéria, por isso que você vai gastar mais tempo aqui aprendendo a matéria, esse conteúdo vai estar bem consolidado, o tempo de esquecimento vai aumentar, ó, e muito, beleza? Se o estudo for bem feito, o tempo de esquecimento ele amplia e muito. Então é assim que se faz a revisão no primeiro ciclo, tá bom? Do segundo ciclo em diante, que é a segunda, terceira, quarta vez que você vai estudar a matéria, o que é aprimorar? Aprimorar é exercitar e revisar. Porque daqui para frente não tem mais esse estudo aqui que é fazer leitura, fazer resumo e tal. É óbvio que muitas vezes pode ter, fazer um estudo complementar, mas aí são detalhes, um tópico ou outro que você precisa aprofundar. Por isso, mais uma vez, que é importante você gastar tempo, o tempo que for necessário para aprender a matéria.
porque aí o estudo complementar daqui para frente vai ser mínimo. É um ajuste ou outro que você vai fazer. Então, o objetivo agora é aprimorar a matéria. Como é que você aprimora a matéria? Exercitando e fazendo revisão. É óbvio que exercitar, fazer exercício, também é revisar, tá ok? Mas eu sempre gosto de separar, por quê? Porque o principal objetivo do exercício, vamos voltar aqui. Qual o principal objetivo desse estudo aqui? É aprender a matéria, ou seja, colocar a informação para dentro. Aqui, exercitar é para você pegar a informação que você já tem e treinar isso. É a prática. A prática do estudo do concurso se chama, ou do vestibular, se chama fazer exercício, beleza? E aí, você sempre precisa ter um momento separado para fazer revisão. Porque revisão é aquele conteúdo que você está esquecendo e repetir ele novamente. Aquele conteúdo que você já está esquecendo e repetir ele novamente. Por quê? Porque fazer exercício, nem sempre ele abrange a matéria toda. Então, às vezes, você precisa revisar pontos da matéria que não foram contemplados nos exercícios, beleza? Mas, a partir de agora, eles fazem parte de um único momento, ok? E o que você pode fazer aqui? Você pode fazer, por exemplo, ver a sua necessidade. O que eu gosto de fazer muito, eu vou dar um exemplo aqui com você, o aluno acabou de estudar, então estudou direito administrativo, fez o primeiro estudo. Quando ele vai fazer um segundo ciclo, eu peço para ele fazer um segundo ciclo, que você pode fazer aí. Você pode fazer um segundo ciclo aqui de revisão, só de revisão, pegar todo o conteúdo, dedicar aí umas 2 semanas só para fazer revisão. Inclusive, você pode até fazer um simulado aqui. E depois terminou a revisão, o que você faz? Você faz uma bateria, um terceiro ciclo só de exercício. Porque fazendo dessa forma, e aí é exercício, daqui para frente é muito exercício, aqui é pouco exercício, segundo para frente é muito exercício, você faz os exercícios, verifica os pontos da matéria. Por isso que o estudo da matéria sempre é topicalizado, porque fazendo exercício você vai verificar quais pontos da matéria você ainda não está bem para fazer uma revisão. Então daqui para frente você pode ficar fazendo uma mescla entre fazer revisão e fazer exercício. Muitas vezes você pode incluir um ciclo específico só para revisar, por exemplo, lei seca. Isso aqui, ó, gente, é uma dica muito bacana. Quando para aquelas matérias que você tem que estudar, por exemplo, até tópicos da matéria, 866, 802, 9784, 8429, e quem vai estudar para carreiras jurídicas, que tem concursos que vão exigir muito lei seca, você pode separar para fazer um ciclo somente de revisão de lei seca, ou seja, leitura da lei seca. É importante ler mesmo a lei seca, pegar o vade-mecum ali, ir diretamente nele e às vezes fazer revisão. Mas eu quero que você sinta, você tem que pensar, você tem que aprender a ser estrategista. Então essa é uma metodologia para te fazer pensar. Foge de receita de bolo. Não há nada que se aplique de forma igual a todo mundo. Por isso que nós trabalhamos mais com métodos do que com técnicas. Então aqui é um método para você pensar sobre fazer a revisão. Terminou o primeiro estudo, por exemplo, verifica. Faz um simulado da matéria como um todo. Vê se o teu rendimento como é que foi. Você já está pontuando ali os 80%? Beleza, significa que o teu nível de conhecimento está muito bom na matéria, que você pode intensificar exercícios. Fez os exercícios, identificou que alguns pontos da matéria você ainda não está pontuando acima de 80%, você volta e faz uma revisão daqueles pontos específicos. E daí em diante você fica aprimorando o teu nível de conhecimento. E como é que você vai aprimorar? Exercitando e fazendo as revisões. Então não precisa ter aquela programação de todo mês eu tenho que revisar a matéria, porque você não dá conta de fazer isso. Principalmente quem já estudou todas as matérias, o cara já tem 15 matérias para estudar na semana. Como é que ele estuda, revisa tudo em toda semana? Não dá. Então, o segredo está em fazer um primeiro estudo bem feito, separar um momento para fazer as revisões,
separado desse momento de estudar e fazer exercício. Lembrar que essa tríade aqui é fundamental para o primeiro estudo, estudar, exercitar e fazer a revisão. A primeira revisão é 1 horinha de duração mesmo, não mais do que isso. Se gastou menos, já vai para o conteúdo da matéria, beleza? Faz ela na semana seguinte a que você estudou, revisando exatamente o que você estudou na semana anterior e fazer uma revisão focada na teoria. Depois disso, sente como está a tua preparação. Se você precisa revisar mais, se você ainda precisa voltar na matéria e revisar determinados pontos, que tem muita parte da matéria que é mesmo ali decoreba, memorização, ou se você precisa praticar mais. Veja, sinta isso e vai intercalando os ciclos, às vezes fazendo um ciclo de revisão, um ciclo de exercício, um ciclo de revisão, um ciclo de exercício. Vai mudando. E às vezes, como eu dei a dica aqui, você fazer um ciclo só de revisão de lei seca. Isso é bem interessante, tá bom? O que mais? É isso, beleza? Esse é um método que não tem erro. O teu rendimento vai aumentar e muito. Só que para esse método funcionar, é importante você estudar de forma organizada e medir o teu resultado. Como é que eu faço isso, Alessandro? Bom, aí vem um presente que eu vou te dar agora, que é a planilha de gerenciamento de estudos que nós utilizamos aqui na Coach de Concursos, tá ok? Nessa planilha você vai poder ter um campo ali para você organizar as matérias que você já estudou, as matérias que você exercitou, né? Isso feito tudo de forma topicalizada. Você vai ter um campo exatamente para você anotar o desempenho das baterias de exercício, para você saber o que você está bem, o que você não está bem, e um campo para você controlar as revisões, tá bom? Nesse campo de controlar a revisão, tem 5 revisões programadas. Não quer dizer que você tenha que fazer 5, tá ok? A gente colocou 5 porque é 5. Se precisar, se zerou, se já fez as 5, pode apagar e começar a fazer de novo sem nenhum problema. Então, tem um link que vai estar aqui abaixo da descrição desse vídeo ou acima, eu nunca sei onde é que está esse link, mas nesse vídeo tem um link que é para você baixar a planilha e, de hoje em diante, gerenciar o teu estudo. Para ser um estudante de alto desempenho, primeiro é preciso pensar estrategicamente, tá bom? Segundo, é muito importante que você faça tudo da forma mais organizada e com o controle possível. Por isso que eu estou dando a planilha aí de presente para você, beleza? Aplica isso aqui e você vai ver o quanto que teu estudo vai mudar, o teu rendimento vai melhorar aplicando essa metodologia de revisão que eu estou te ensinando. Então, muito cuidado com o que você ouve na internet, tá? Porque eu sei que é difícil separar as coisas, mas, infelizmente, funciona assim. Pratique bastante essa metodologia, você só vai saber dos resultados se você colocar em prática, beleza? Baixa a planilha, começa a fazer todo o controle do teu estudo a partir de hoje, pratique, pratique, pratique. Surgindo dúvidas, me encaminhe, deixa o teu comentário aqui, a tua dúvida nos comentários aqui abaixo desse vídeo, vou ter o maior prazer em te responder. Nosso objetivo aqui é justamente esse, é te auxiliar a se tornar um estudante de alto desempenho. Então, muito sucesso, que a partir de hoje você sabe fazer as revisões da forma correta. Tchau, tchau.